Capítulo 12. Fé. Muitos livros têm sido escritos e muito tem se falado acerca daquilo indefinível que se chama fé. Porém, no final de contas, verdadeiramente conhecemos muito pouco deste assunto. A fé é a qualidade de poder pelo qual as coisas desejadas se tornam as coisas possuídas. Isto é o que está mais próximo da definição afirmada pela inspirada Palavra de Deus. Você não pode pesar a fé ou guardá-la em um recipiente. Também não é algo que você pode pegar, olhar e analisar. Você não pode colocar seu dedo nela e positivamente dizer: veja, esta é a fé. Você não pode explicar melhor a fé do que pode descrever o tempo ou a energia. No domínio da física, somos informados de que o átomo é um mundo dentro de si mesmo. A energia em potencial contida neste minúsculo mundo confunde a mente da pessoa comum. Se você procurar defini-lo, se confrontará com dificuldades. Assim também são as coisas no domínio do espírito, especialmente a fé. Entretanto, nós sabemos o que a fé não é. Um dos erros mais comuns é confundir a fé com a presunção. Devemos estar constantemente atentos ao perigo de confundir uma com a outra, pois há uma grande diferença entre as duas. Por exemplo, há um seixo na praia, mas a praia é maior do que um seixo, pois há milhões de seixos soltos nas praias e bilhões de grãos de areia. Quando o seixo afirma que ele é a praia, nós lhe dizemos: você está querendo ser demais. Há muitos que misturam os ingredientes de sua própria atitude mental com um pouco de certeza, uma pitada de confiança, uma generosa quantidade de presunção religiosa. Citam alguns versículos bíblicos, acrescentam algum desejo, então misturam isso tudo e o rotulam de fé. Mas não é assim. A fé é mais do que crer, é mais do que confiar, ela é mais do que acreditar e é mais ainda do que a soma total de todas estas coisas e nenhuma delas em particular. Acima de tudo, nunca é orgulhosa. Se ela é pura fé gerada pelo Espírito de Deus, ela nunca trabalhará de modo contrário ao desejo de Deus. Uma das nossas principais dificuldades é a nossa falha em ver que a fé pode ser recebida somente quando ela é dada ao coração pelo próprio Deus. Você me faz uma pergunta pessoal: Catherine, você tem fé para curar um corpo físico acometido de câncer? Quando o pedido de oração vem através do correio, via de regra, a maioria dos pedidos é para a cura de câncer. Se eu tenho fé para curar? Somente se Deus me der esta fé. Se eu orar para alguém ser curado de câncer e se há fé acompanhando aquela oração, esta fé é definitivamente um dom de Deus. A palavra de Deus ensina que a fé é um dom e Jesus é o autor e consumador de nossa fé. Uma das principais dificuldades é a nossa falha em compreender que a fé pode ser recebida somente quando concedida aos nossos corações pelo próprio Deus. Você não pode produzi-la, você não pode criá-la. Você pode acreditar em uma promessa e ao mesmo tempo não ter fé para se apropriar dessa promessa. Mas formamos o hábito de tentar apropriar-nos das promessas através da crença.
Esquecendo-nos que a crença é apenas uma qualidade mental, tentar invocar a fé por meio da crença é tentar criar a fé por intermédio da razão. Volto a dizer, formamos o hábito de tentar apropriar-nos das promessas por meio da crença, esquecendo-nos que a crença é mental, enquanto a fé vem de Deus. A fé, quando o próprio Deus a concede ao coração, é espiritual, ela é ardente, é vital, viva e pulsante. Seu poder é absolutamente irresistível quando ela é dada ao coração pelo Senhor. E é com o coração que o homem crê para a justiça. Crer com o coração é fé. Crer com a mente nada mais é que um profundo desejo combinado com a aceitação mental. Este é o motivo porque a fé é uma luta para a maioria de nós. Ela é somente uma tentativa de crer. Pode ser que depois de muita luta, cheguemos por fim ao ponto de realmente acreditar que temos fé e de repente ficar desnorteados pelo fato de que não recebemos as coisas pelas quais oramos. Devemos então concluir que essa crença que exercitamos não é necessariamente o que a palavra inspirada chama de fé. O capítulo 17 do livro de Mateus, a Transfiguração, é repleto de contrastes. Fala-nos de alturas e de profundidades. Ele fala da semente de mostarda e das montanhas, de desespero e de transfiguração. Que grande lição o Espírito Santo traz a você neste grande assunto de fé pela inestimável palavra de Deus. Do topo da montanha vem nosso abençoado Senhor, dos portões dos céus, onde as brisas da glória beijaram o seu rosto, onde os anjos cobriram os seus ombros com túnicas que tinham sido tecidas nos teares celestiais. Desceu do lugar de santa comunhão e encorajamento para o local da derrota e desespero humano. Aos pés da montanha da glória está um vale escuro e através dele corre o caminho da confusão humana. Existe doença lá, um coração destroçado e sangrando estava lá. Um pai que encontrou um obstáculo que o tem esmagado em coração e espírito estava lá. Certamente os pregadores estavam lá também. Eles seguiram as fórmulas, repreenderam o diabo, gritaram e gemeram, mas aquilo pelo qual eles tinham orado nunca aconteceu. Então Jesus falou. Palavras de autoridade sem igual. Com ele não havia luta, não havia gemidos, nenhuma batalha que fosse feroz e longa para trazer uma resposta à oração de um pai quebrantado. Jesus falou, o diabo fugiu. O menino feliz se aninhou nos braços do pai. O pai, agradecido, abraçou seu filho e olhou com os olhos inundados de lágrimas, de amor e adoração à face do homem de cuja presença os demônios fugiram. Então Jesus falou. Ele disse em resposta aos aturdidos discípulos que haviam tentado, mas falharam. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mateus 17, 20. Que maravilhosa afirmação sai dos lábios de Jesus! Nada vos será impossível. Tudo o que precisamos é de uma fé do tamanho de um grão de mostarda, e as montanhas tremerão de medo quando passarmos. Conseguimos perceber o que Jesus está dizendo?
Ele declarou que a menor porção de fé que ele nos dava era mais poderosa que a maior porção de poder do diabo. Eis então o Davi da fé combatendo Golias da incredulidade. Um grão de mostarda combatendo uma montanha, e a fé sempre vence. Mas essa fé somente é dada por Deus, nunca recebida por obras, nunca concedida porque você deu uma oferenda ou mesmo entregou o próprio corpo para ser queimado. Ela vem do alto e é exatamente assim. Os discípulos acreditavam? Sim, eles acreditavam. Eles acreditavam em Jesus, acreditavam em suas promessas. Eles acreditavam na cura divina, ou nunca teriam participado da reunião de cura naquele dia. Eles acreditavam do mesmo modo que exatamente você e eu temos acreditado em cultos de cura. Eles oraram, mas nada aconteceu. O que eles precisavam, de acordo com Jesus, era de fé. Não um carro cheio de fé, mas apenas um pouco de fé. Tão grande como um grão de mostarda, e já seria o suficiente. Seria tudo o que era necessário se fosse a verdadeira fé. Vamos enfrentar o assunto firmemente. Vamos abrir o nosso coração submisso e pedir ao Espírito Santo que envie a sua luz e a sua verdade para nos conduzir àquele monte santo. Não é evidente que quando oramos a oração da fé e nada acontece, pode ser que o que pensávamos ser a fé não era mesmo a fé. Você entende o que estou tentando dizer? É muito simples. É muito simples. Quando vemos a verdade, não mais ficaremos hora após hora repreendendo, ordenando, lutando. Com a fé não existe luta. Pode haver lugar para intercessão, saiba disso. Mas quando a fé é dada por Deus, a tempestade cessa e uma grande calma e uma profunda paz se estabelecem na alma. O único barulho a ser ouvido será o murmúrio de vozes em agradecimento e louvor. Pois então a plena compreensão penetrará como a alvorada dentro da alma. Não será a nossa capacidade de crer que fará a doença ir embora, mas sim a fé que Deus nos concedeu através de sua plena misericórdia. Podemos crer na cura, podemos crer em nosso bendito Redentor e em seu poder para curar. Mas somente Jesus pode realizar as obras que nos levarão até a montanha da vitória. Lembre-se sempre, a fé é um dom dado a nós pelo doador. Aleluia. Amém.